Daí o que nos levou também já há uns bons anos, desde 2007 talvez, que o missionário Jorge Pratas, aqueles que nós apoiamos, que nós começámos a apoiar. Ele partiu para Moçambique, nessa altura com a família. De certeza os irmãos sabem a história dele, não é? Porque ele já aqui esteve. Trabalha na obra missionária, na liderança de jovens, através do desporto, através do Ministério de Formação de Líderes, da Escola Bíblica Dominical, apoio espiritual no hospital, em Maputo e por aí adiante. Eles estão bem, graças a Deus, agora estão bem. Não sei se agora já se pode dizer, né? Mas eles tiveram um problema na África do Sul, eles foram assaltados e levaram-lhe tudo, mas graças a Deus o Senhor trouxe tudo de volta. E eles continuam o trabalho deles, estão bem, as filhas estão bem. Outro missionário que nós também apoiamos, que é o Paulo Durão, na Guiné, que os irmãos estão a par das notícias, porque ele coloca tudo, faz, digamos, quase um diário de bordo no Facebook, e vai quando os irmãos têm acesso a isso, com um trabalho espetacular, uma bênção, que nos dá muito prazer e muita alegria ver a obra de Deus avançar em países onde ela é tão necessária, que é necessária em todo o lado, não é? Apoiamos em oração o pastor Osni, como os irmãos também sabem, porque esses eu vou passando, porque ele envia para mim e eu vou pondo na página, na nossa página. E como os irmãos podem ver, é um trabalho perigoso, mas ao mesmo tempo um trabalho maravilhoso, um trabalho lindo. Por isso eu peço para os irmãos nunca desistirem de orar por eles, por estes missionários, por tantos outros que nós não conhecemos, mas que existem, pelos nossos que estão cá. Porque se nós achamos que missão se pode separar de perseguição, eu acho que não. Missão e perseguição estão associados. Começou assim no início, começou com João Batista, começou com Jesus e por aí fora com os apóstolos. Havia missão, havia proclamação do Evangelho e havia a perseguição, e que ainda hoje acontece. E infelizmente muito mais do que aquilo que nós imaginamos e do que aquilo que nós temos conhecimento. E é muito triste, e eu tive a ver uns dados da organização Portas Abertas, de certeza que alguns irmãos conhecem, e se calhar até havia porque são dados públicos. Eu estive a ver no site da organização Portas Abertas de França, que publicou em janeiro de 2022 os seguintes dados relativos a 2021. Mais de 360 milhões de cristãos foram perseguidos por causa da sua fé em Jesus. Em 2021, o ano passado, 5.898 cristãos foram assassinados, mais 24% em relação a 2020. Na Nigéria, 8 em cada 10 cristãos são assassinados. Isto é a realidade, isto não é invenção. E eu até estou convencida que os dados são mais elevados do que estes que estão, porque há muitos que não são contabilizados, de certeza. Por isso, eu acho muito importante as missões, porque não há igreja se não houver missão. A igreja envia e a retaguarda sustém. E todos nós fazemos missão. Uns vão,
outros oram, outros contribuem. Porque o Senhor disse: ide e proclamai o Evangelho a toda a criatura. Mas nós sabemos que para alguém ir, alguém tem que ficar e tem que dar o suporte. E quando nós achamos que, às vezes até podemos pensar: eu não posso dar, eu não posso contribuir, mas o pouco nas mãos de um Deus que multiplica tudo, que de um pão faz uma padaria enorme que não tem fim, de um peixe faz um cardume enorme, o Senhor faz de 1 cêntimo, multiplica muitas vezes. E aquilo que nós podemos contribuir para que a palavra de Deus possa avançar, seja lá fora, seja cá dentro, é importante, porque todos somos importantes. Não é só quem tem grandes qualificações para isso, como também é importante aquele que pode simplesmente dobrar os joelhos e orar por aqueles que vão. Porque sem oração também não há missão. Porque o Senhor mandou-nos fazer isso. Está onde estás, enche a minha vida mais de ti. Realmente eu quero ver tua glória, tua graça enche a todo o meu viver. Sentes a paixão, vives nossa fome, desejamos mais e mais de ti. Quebre as paredes, lance fora as trevas, quebre os corações, Senhor. Nós clamamos, abra hoje o céu. Sentimento há em todos nós, queremos ver teu reino vindo. Ouço o grande som do desespero, na oração de todas as nações. Sentes a paixão, vives nossa fome, desejamos mais e mais de ti. Quebre as paredes, lance fora as trevas, quebre os corações, Senhor. Nós clamamos, abra hoje o céu. Eu quero ver tua glória, tua graça enche a todo o meu viver. Sentes a paixão, vives nossa fome, desejamos mais e mais de ti. Quebre as paredes, lance fora as trevas, quebre os corações, Senhor. Nós clamamos, sentes a paixão,
vives nossa fome, desejamos mais e mais de Ti. Quebre as paredes, lance fora as trevas, quebre os corações, Senhor. Nós clamamos, abra hoje o céu, 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 abra hoje o céu. Era tão bom ter o vosso pastor trazido por mim, mas hoje à tarde terá que sofrer um pouquinho. Se o vosso pastor fala mal inglês, eu falo mal português, então assim estamos na mesma condição. Paz do Senhor mesmo, estou mesmo feliz de estar aqui convosco, sinto-me honrado e grato ao Senhor pela oportunidade, e quero agradecer ao pastor Nathaniel pelo convite para estar aqui convosco nesta tarde. Eu creio, curiosamente não, por acaso estava ontem de manhã, acordei-me já com a ideia, já com a intenção, olha, preciso dedicar-me hoje de manhã à preparação, porque eu vou estar com os irmãos em Odmira amanhã, então como é que será? E Deus, o que tu queres dizer? Então eu tinha já uma ideia, mas não tinha certeza. Mas Deus começou a contender comigo, falar comigo, deixou algo no meu coração, e creio que é mesmo a palavra para nós nesta tarde. Então quero convidar-vos a abrir as vossas Bíblias ao Evangelho de Marcos capítulo 6. Então, quando estamos a encontrar Marcos capítulo 6, há alguma apresentação, o pastor Nathaniel já me apresentou algo sobre a minha família. Eu vim sozinho hoje, mas eu sou um homem casado e bastante feliz e grato ao Senhor. Eu e minha esposa vamos celebrar 25 anos de casamento este ano. Não parece, sou tão jovem. Também temos 4 filhas, são todas filhas, desde os 20 até os 6. 20, 17, 15 e 6 anos. Então nós temos uma casa cheia, como vocês podem imaginar. Alguns, não sei, se podem identificar também com isso. Cada dia é uma aventura. Há uma necessidade, cada um tem as suas necessidades, tem a sua maneira, mas estamos mesmo gratos e felizes de estar aqui em Portugal. Desde 2009 chegámos cá. Antes deste tempo servimos como pastoras e professoras. Se voltamos mais para trás, como professores numa escola, depois pastoras, depois chegando cá em 2009, mas nunca com a intenção de voltar, a ficar, porque éramos para ir para Angola e já lá fomos em 2010 e servimos de 2010 a 2012, até o final de 2012 em Angola, e nunca tínhamos a ideia de regressar para Portugal. Gostamos bastante e muito do nosso tempo. Foi uma benção, foi cá que nós aprendemos a língua, ou pelo menos iniciamos a nossa aprendizagem. Foi um tempo de benção, gostamos imenso, mas quando saímos de cá em 2010 nunca tínhamos nenhuma ideia de voltar para cá para servir, mas Deus faz da maneira dele. Ele entende melhor do que nós e Ele nos direcionou novamente e chegamos cá em 2014. E foi por um propósito. Deus colocou uma semente no meu coração quando nós estivemos em Angola. Tinha a ver com missões. Agradeço muito a nossa irmã pela partilha nesta tarde sobre os vários missionários, também o pastor Nathaniel, e esta consciência e este esforço para trazer novamente a missão, as missões e os missionários à nossa frente, porque facilmente quando cá estamos
facilmente esquecemos aquilo que está a acontecer, vou dizer no campo, mas no estrangeiro, nos outros lugares. Então é bom ouvir o que Deus está a fazer, quais são os desafios, quais são as oportunidades, como é que Deus está a abrir portas e fechar portas, e isso para nós é importante. Mas chegamos cá com esta semente que Deus levanta a sua igreja novamente cá em Portugal, no sentido, neste ambiente da missão ou das missões. Então desde 2014 até o dia de hoje tenho trabalhado nisso. Deus tem abrindo portas, e estamos gratos. Sirvo como professor no Instituto Bíblico. Não sou o melhor professor, mas pelo menos dou aulas, dou alguma coisa e os alunos não queixam tanto, então assim já é uma vitória. Mas amanhã de manhã vou estar novamente com alunos, vamos falar sobre o Ministério Transcultural, também outra disciplina para a semana. Então estamos envolvidos no ensino, na formação, acreditando que Deus vai usar e quer usar o seu povo cá em Portugal para abençoar as nações. E a benção não é simplesmente uma coisa, uma comida, uma oferta, uma palavra gentil, uma palavra suave, mas esta benção é o Evangelho de Jesus Cristo. No início deste mês, em março, eu visitei Cabo Verde, estive presencialmente com a família Duarte. Passei alguns dias com eles, juntamente com um aluno do Instituto, e ele teve a experiência única. Foi a oportunidade para ele fazer ou realizar uma disciplina do Instituto lá no campo missionário. Foi uma experiência excelente para ele. Mas passando o tempo, quando eu passei tempo com os missionários, em primeiro lugar tenho que trazer esta palavra de agradecimento. A igreja, os missionários Duarte, o João Paulo, a Isabel e as suas filhas Lia e Esther, eles agradecem imenso a igreja cá em Portugal, todas as igrejas da CADP que estão a orar, estão a pensar, estão a contribuir para a obra lá. E as notícias são estas: Deus está a mover e Deus está a fazer coisas grandes no meio daquele povo, no meio de uma pandemia. E falamos tanto, e até estou farto de falar e farto de ouvir desta pandemia, desta tudo. Mas irmãos, mesmo num tempo de confinamento, mesmo num tempo difícil, e não tem sido fácil, mas Deus tem feito crescer a sua igreja ao longo deste tempo. Então de zero já reuni, eu trouxe comigo algumas fotografias, mas não deu para colocar hoje de manhã, hoje à tarde, mas há 50, 60 irmãos na fé que estão reunidos semanalmente, cada domingo estão lá, pela graça de Deus, graças a Deus por aquilo que Ele está a fazer. E estão nas ruas, estão nos bairros. Visitamos lá também um bairro da Lata, e neste bairro da Lata servimos uma refeição comunitária. Passamos horas, literalmente o dia inteiro, até fiquei queimado. a minha cabeça e o pele toda foi um desastre para mim pessoalmente. Dói bastante, mas em termos do Evangelho valeu a pena. E são os nossos missionários que eu representar, claro, esta igreja, representar as igrejas da CADP, mas ainda mais estão a representar Jesus Cristo lá na terra. Então é isso que Deus está a fazer. Há mais notícias também de Ucrânia e outros lugares, mas queremos ficar simplesmente com esta palavra: vale a pena o esforço da Igreja de Jesus Cristo fazer parte da missão de Deus. Amém. E interessante, tenho servido como pastor de uma igreja local e ao longo dos muitos anos agora também como missionário. Então estou em igrejas diferentes, nem todos os domingos, mas com alguma frequência. Conheço várias e muitas igrejas e nem sempre, mas por norma o foco é esta: missões. É interessante, eu gostei tanto de ouvir a nossa irmã partilhar sobre a missão, sobre os missionários, mas uma coisa, não há uma coisa, um cuidado, um alerta na parte da igreja, porque existe uma possibilidade, até acontece mais do que uma vez, existe uma possibilidade de nós separarmos as missões da missão de Deus, ou seja, missões é para eles. Missões é para o missionário, é para missionários do ar, missionários do rural, missionários qualquer outro. Também sou missionário, sou fruto, estou aqui não por causa de nenhum salário que eu recebo aqui, mas as minhas igrejas
da minha terra também me enviou para estar aqui com a minha família. Mas pode haver uma desligação, uma separação entre a igreja e a obra lá fora. Ou seja, é tão bom ouvir as notícias, é tão bom saber o que está a acontecer. Mas isso é para elas e agora para nós servimos no nosso cantinho e que Deus faz aqui. E nós temos que ter este cuidado para saber que missões, claro, têm a sua aplicação em todo o mundo, tem e terá sempre. Mas também tem uma aplicação muito local, muito individual. Quando se fala sobre a igreja na missão de Deus ou em missões, temos que pensar em eu, a pessoa que sou eu, ou cada um de nós estando envolvido na missão de Deus. Então hoje nesta tarde, o nosso foco será missão ou as missões, e eu dei um título, não sei se é um bom título não, e nem sempre faço isso, mas o título é a missão, os muitos e mim. A missão, os muitos e mim. Eu sei que o português correto é mais a missão, os muitos e eu, mas a mim fez sentido com aqueles 3 M's. A missão, os muitos e mim. Posso matar a língua Ok, Mateus capítulo 6, vamos ler. Vamos encontrar neste texto uma história bastante conhecida, o episódio que nós encontramos no ministério de Jesus. E vamos ler a partir do versículo 30. E aquilo que nos preocupa não é a história mais comum, o foco mais comum, mas tem a ver com o coração de Jesus que encontramos aqui. Mas vamos ler Marcos capítulo 6, a partir do versículo 30. E diz assim a palavra do Senhor, Marcos 6, 30. E os apóstolos ajuntaram-se a Jesus e contaram-lhe tudo, tanto o que tinham feito como o que tinham ensinado. E ele disse-lhes: vinde vós aqui à parte, a um lugar deserto, e repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham e não tinham tempo para comer. E foram sós num barco para um lugar deserto. Versículo 33. E a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram, e correram para lá a pé de todas as cidades, e ali chegaram primeiro do que elas, e aproximavam-se delas. E Jesus, saindo, viu uma grande multidão, e teve compaixão deles, porque eram como ovelhas que não têm pastor, e começou a ensinar-lhes muitas coisas. Também nós encontramos esta mesma história em Mateus, com algumas palavras ligeiramente diferentes, ou uma descrição ligeiramente diferente, mas aqui fala sobre esta aproximação e este ensino. Em Mateus, quando nós chegamos, fala sobre a cura que ele faz. Continuando, versículo 35. E como o dia fosse já muito adiantado, os seus discípulos se aproximaram dele e lhe disseram: o lugar é deserto e o dia está já muito adiantado. Despede-os para que vá aos campos e aldeias circunvizinhas e comprarem pão para si, porque não têm o comer. Então o que Jesus vai dizer aqui? Conhecemos bem esta história, não? Então, e ele, porém, versículo 37, porém, respondendo-lhes, disse: dai-os vós de comer. E eles disseram: iremos nós e compraremos 200 dinheiros de pau para lhes daremos de comer. E ele disse-lhes: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo, e elas disseram: 5 pães e 2 peixes. E ordenou-lhes que fizessem assentar a todos em grupos sobre a erva verde, e assentaram-se repartidos de 100 em 100 e de 50 em 50. E tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, levantou os olhos ao céu, e abençoou, e partiu os pães, e deu-os aos seus discípulos para que os pudessem diante deles, e repartiu os 2 peixes por todos. Versículo 42. E todos comeram e ficaram fartos, e levantaram 12 cestos cheios de pedaços de pau e de peixe. E os que comeram os pães eram quase, quantos? 5.000 homens. Que significa quantas pessoas? Porque não havia apenas 5.000 homens, ou homens só, homens, mais mulheres, mais crianças, então ninguém sabe, mas 5.000 homens, provavelmente 10, 15.000 pessoas por aí. Número razoável, até pode ser um número mais acrescido. Mas até aqui a palavra do Senhor, versículo 30 a 44. Então, o título desta mensagem é A Missão, os Muitos e Mim, ou eu. A missão, os muitos e eu. Primeiro, a missão. Temos que concordar nesta tarde que Deus tem uma missão, certo? Ou não?
Não, certo? Deus tem uma missão. Então, qual é a missão de Deus? Ou vamos dizer, qual é a missão de Jesus? Alguns versículos, não sei se estamos a tirar apontamentos ou não, mas mais tarde podem voltar a ver a gravação. E boa tarde a todos que estão online. Obrigado pela vossa presença também. Mas de Jesus, Ele tinha uma missão. E esta missão encontra-se em João capítulo 6. Vamos citar alguns versículos, então vou ler rapidamente. Então, em primeiro lugar, a vontade do Pai era a missão de Jesus. A vontade do Pai. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, palavras de Jesus, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade do Pai que me enviou é esta: que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Versículo 40, se estamos a acompanhar. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta: que todo aquele que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna. Qual é a missão de Jesus Cristo? Fazer a vontade do seu Pai. E esta vontade do seu Pai foi salvar, ou a salvação de todos. Estamos juntos? Isso é bíblico. Ok? Também, João 3,17. 3,16 podemos citar de cor, de certeza. Porque Deus amou o mundo de tal maneira. Mas chegando ao versículo 17, diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por Ele. Qual era e qual é a missão de Jesus Cristo? É a salvação de toda a humanidade. Então esta era e é a missão de Jesus Cristo. Também o próprio Jesus disse em Lucas 19:10: o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Então, qual foi a missão do nosso Senhor Jesus Cristo? Foi a salvação de todos nós. Durante todo o tempo, Ele tinha uma missão: fazer a vontade do seu Pai, e o seu Pai tinha esta missão de salvar a sua criação. Amém, graças a Deus por isso. Mas também agora, Jesus, nós estamos connosco presencialmente, mas nós temos a igreja. Jesus deixou a sua igreja juntamente com o seu Espírito para dar continuidade a esta missão. E dizemos isso na igreja e dizemos também, amém, fazemos a missão, mas vamos provar isso. Diz em João 20:21, assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Então esta é uma continuidade a esta missão. Jesus dizendo: olha, eu tenho uma missão, esta missão vem do meu Pai, eu faço a vontade do meu Pai, e esta é para salvar. E eventualmente sabemos que aconteceu a crucificação e tudo o que aconteceu ali 3 dias depois. Pela graça de Deus, nós estamos aqui, a nossa confiança não está num túmulo, mas a nossa confiança está no Senhor ressurrecto, que está ao trono da graça. E pela graça de Deus, mas aqui estamos nós, agora como igreja, e como igreja nós sabemos que Jesus disse: como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. Ele disse isso aos seus discípulos, certo? Aos seus discípulos. Então, discípulos de Jesus Cristo, vocês são enviados por quem? Por Jesus, para continuar esta missão. Também disse Jesus ao Saulo na altura, Atos 26. Qual foi a razão que Jesus falou e tocou e chamou, agora o apóstolo Paulo, qual foi a razão? Para abrir os olhos, 16-18 de Atos, para abrir os olhos dos gentios e convertê-los das trevas para a luz e do poder de Satanás para Deus, e a fim de que recebam o perdão dos pecados e herança entre os que são santificados pela fé em mim. Em poucas palavras, Jesus tocou, falou, chamou Saulo para fazer o quê? Para abrir os olhos, para salvar, dando continuidade a esta missão. Graças a Deus por isso. Também não pode ser mais claro do que aquilo que nós encontramos em Mateus 28. Certo? Nós dizemos que é a grande comissão. Ide, ensinai quem? Ensinai todas as nações.
nações, ir ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. Então, podemos nesta tarde nos concordar que nós temos, como igreja, cada um de nós e coletivamente, nós temos uma missão. Esta missão tem a sua base na ação, na vida e no mandamento de Jesus Cristo, e aquela missão tem a sua raiz no céu. E esta missão é para salvar. Ou seja, a missão não é apenas para o missionário. A missão é para todos, não é apenas para o ministro. O ministro, não é apenas para o pastor, o missionário, não é apenas para o evangelista, mas isso é para a igreja toda, os discípulos todos de Jesus Cristo têm esta missão, dando continuidade à missão que Deus tem, que é a salvação. Que é a salvação. Ok, primeira parte, a missão. Qual é a segunda? Os muitos. Os muitos. Então, o que diz aqui, voltando a Marcos capítulo 6, nós encontramos os muitos, ou seja, as pessoas a quem se dirige a missão. Porque se nós temos uma missão, e esta missão é para salvar, a missão tem que ter um sentido, tem que ter pessoas. Então, nesta missão, nós temos os muitos. Então, diz assim, Mateus 6:31, vamos ler algumas partes, alguns versículos aqui, vindo-vos aqui no meio deste versículo 31, porque havia muitos. Muitos quem? Muitas pessoas. Muitas pessoas, 31, havia muitos. Também, versículo 33, e a multidão viu-os partir. Muitas pessoas. Novamente, versículo 34, Jesus saindo viu uma grande multidão, muitas pessoas estavam envolvidas, e até chegamos a 44 e diz este número 5.000 homens, e já concordamos que este número deve ser muito maior do que apenas 5.000. Então, quando se fala sobre uma multidão de pessoas, estamos a falar sobre muitas pessoas. Então, quando pensamos nos muitos, podemos dizer que há muitos ou muitas pessoas. Era a realidade no tempo de Jesus e até nos dias de hoje continua a ser uma realidade. Certo? Claro, eu moro nos arredores de Lisboa. Os muitos para mim são mais do que aqueles que vivem, do que vocês que vivem aqui nesta zona. Natural. Temos menos pessoas aqui. Mas mesmo assim, se nós somos uma pessoa e temos 10.000 pessoas à nossa volta, 20.000 pessoas à nossa volta, são muitas pessoas. São muitas pessoas. Então nós sabemos que há muitos no tempo de Jesus e também nos dias de hoje. Também as pessoas eram e são necessitadas. Pessoas necessitadas. Mateus 14:14 é a referência que eu já fiz, que Jesus curou as suas enfermidades, as necessidades. Mas continuando aqui, nesta Marcos capítulo 6, versículo 31, mais uma vez. Vindo-vos aqui a parte, um lugar deserto, repousai um pouco, porque havia muitos que iam e vinham, porque as pessoas estavam à volta de Jesus. Eles tinham necessidade. E sabemos disso, podemos ver todos os evangelhos. Eles tinham necessidade, mais do que curiosidade, e alguns tinham. Mas eles tinham necessidade, alguns para cura, outros para um toque emocional, outros para uma necessidade física, mas eles tinham necessidades. Versículo 33, a multidão viu-os partir, e muitos os conheceram e correram para lá a pé de todas as cidades. Não, olhando para este grupo aqui, eu vou arriscar a dizer que a maioria de nós não corremos por nada. Certo? Hoje em dia, antigamente, quando nós éramos mais jovens, até a minha filha de 6 anos, ela quase não consegue andar a pé. Não é andar, é correr. É correr. É buscar uma caneta, ela tem que correr. É subir as escadas, ela tem que correr. Cuidado, filha, cuidado, filho. Então, como criança, nós temos este jeito, nós temos esta energia e corremos. Quanto mais velhos estamos, menos nós corremos. Eu posso imaginar que nesta altura não era a prática de toda a gente correr. Podem também imaginar comigo ou não? Mas disse que eles, percebendo que Jesus tinha saído, eles correram para o outro lado para estar lá também. Porquê? Porque eles tinham necessidade. Jesus está a sair, nós precisamos daquilo que Jesus tem,
Nós vamos correr para o outro lado, correr mesmo, de todas as cidades, porque eles tinham necessidades. E versículo 34, Jesus explica isso, ou vemos isso, viu uma grande multidão e teve compaixão deles porque eram como ovelhas. E ovelhas sem o quê? Do que não tem pastor. Eles tinham necessidade. Então, não somente podemos dizer que as pessoas são muitas, mas também as pessoas são necessitadas. Era a verdade na altura de Jesus, também podemos dizer que é a verdade hoje em dia. Pessoas são necessitadas. Eles precisam de ajuda, precisam do mal. E têm doença, têm fome, estão perdidos, sem orientação, necessitados de corpo, necessitados de emoções, necessitados de coisas espirituais. As pessoas também estão ao nosso redor. 31 novamente, olhando para este versículo. Vinde vós aqui, depois de mim, a um lugar deserto, porque havia muitos que iam e vinham, estavam a rodear Jesus e os seus discípulos, estavam sempre à volta dele. 32, ele disse, vamos a um lugar deserto. Por que era preciso ir a um lugar deserto? Porque havia muita gente à sua volta. Muita gente à sua volta. Saindo, versículo 34, saindo do barco, ele viu o quê? Viu uma multidão mais uma vez. Então Jesus aqui neste episódio tem pessoas sempre à sua volta, sempre à sua volta. E disse aos seus discípulos, então, vocês podem dar esta comida a eles. E a resposta dos discípulos é isso aí demais. Nós não temos o dinheiro, esta é uma grande multidão, nós não podemos pagar esta valor. Nós até não encontramos, mas como é que seria possível? Porque havia muita gente à sua volta. Estavam rodeados de pessoas no dia a dia. Pode haver mais numa cidade e menos num campo, não importa. Mas estamos nós até rodeados por pessoas. Então quem são estas pessoas? Quem são estas pessoas? São os nossos vizinhos? São os colegas? Trabalho, escola? São os nossos familiares? São pessoas que são do nosso povo? E são pessoas que são de outras culturas, de outros povos. Até aqui, eu sei que aqui nesta zona temos uma forte representação de outras culturas. Então estas são as pessoas que estão à nossa volta. Há pessoas velhas, pessoas jovens, homens, mulheres, pessoas agradáveis. Pessoas não agradáveis. Pessoas bem educadas, pessoas não bem educadas. Temos todo tipo de pessoa à nossa volta, pessoas tímidas, pessoas agressivas. Temos pessoas à nossa volta sempre, e todas estas pessoas são o quê? São como ovelhas que não têm pastor. A missão é para salvar. A igreja dá continuidade a esta missão. E temos pessoas que precisam ser beneficiários desta missão. Qual é a terceira parte? Missão, os muitos e mim, ou eu. E é interessante. Versículo 37, voltando a esta leitura, 37, as palavras de Jesus, dai-lhes vós de comer. Jesus aqui, naquele episódio e também em toda a nossa, toda a vida da igreja, esta aqui passa a ser um envolvimento direto, o envolvimento pessoal do povo de Deus na missão de Deus. Porque até aqui, este episódio, de 30 até 44, até aqui o que nós já encontramos? Ok, os discípulos estão lá, mas quem está a fazer o ministério? É Jesus. Não são os discípulos, é Jesus. É Ele que está a dar as ordens, é Ele que está a ouvir, é Ele que está a ver, é Ele que está a perceber, é Ele que está a ter compaixão, é Ele que está a falar, é Ele que está a fazer tudo isso. Mas agora, versículo 37, Ele vai envolver os seus discípulos. Dai-lhes vós de comer. É aqui neste ponto que muitas vezes, até os dias de hoje, muitas vezes a missão falha. Não é por causa do seu propósito, não é por causa de nada que tem a ver com Deus, mas tem a ver com o povo de Deus. A missão falha, não por falta de clareza, certo? Jesus foi muito claro. E ir ensinar em todas as nações. Como eu fui enviado, também envio-vos a vocês. Então, isso é muito claro. A missão não falha por falta de entendimento ou falta de clareza. A missão não falta por causa de necessidade. Desta porta, ou desde esta porta, até os confins da terra, vocês sabem a população do mundo? Quase 8 mil milhões de pessoas.
Não há falta de pessoas, não há falta de necessidade. E necessidade de todo o tipo. Já foi citado hoje a Ucrânia. Há guerras em Ucrânia, há guerras em toda parte deste mundo. Há fome, há pobreza, há excessos, há migração forçada e migração por escolha. Há muito movimento de pessoas, há desastres naturais e há muita coisa. Então, pessoas necessitadas à nossa volta. Portugal tem mais ou menos 10 milhões de pessoas, certo? Mais ou menos por aí. Qual é a percentagem de cristãos evangélicos cá no nosso país? Agora, isso é a realidade. Não é menos do que 1%, é menos do que metade de 1%. Isso que significa que se esta zona tem mais ou menos 30 mil pessoas, eu fui ver a internet, não sei se é exatamente correto ou não, mas vamos imaginar, 30 mil pessoas mais ou menos nesta zona toda. Significa que 29 mil e mais pessoas estão necessitadas do Evangelho de Jesus Cristo. Há pessoas à nossa volta que são pessoas necessitadas. Então a missão não falha por falta de necessidade. A missão também não falha por falta de poder. Voltando a Mateus 28, quais foram as primeiras palavras de Jesus? Quando Ele disse, ir e ensinei todas as nações. Qual é aquilo que Ele disse logo antes disso? É-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder no céu e na terra. Discípulos meus, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Ide, ensinai todas as nações. Não é por acaso, não é na vossa força, não é simplesmente como vocês querem, mas é-me dado todo o poder e eu vou transferir este poder a vocês através do meu Espírito, vou batizá-los com o meu Espírito e assim vocês podem ir e fazer discípulos de entre todas as nações. Então a missão não falha por falta de poder. Por que a missão falha? Muitas vezes a missão falha por falta de disponibilidade na parte da igreja. Ou vamos dizer isso, que é mais forte. A missão falha muitas vezes porque eu não estou disponível. E o meu irmão e a minha irmã em Cristo também não está disponível. Disponível? Como é que pode ser? A igreja está a fazer muita coisa. É verdade. Nós somos um povo abençoado. Como o povo de Deus, concordamos que nós somos um povo abençoado? Nós somos mesmo um povo abençoado. Nós somos salvos. Nós somos perdoados. Nós somos redimidos. Nós somos transformados. A nossa confiança, a nossa esperança não está em nós mesmos, não está neste edifício, está no céu. A nossa esperança está ancorada no céu, no trono de Deus vivo. Então nós somos um povo mesmo abençoado e abençoado eternamente. E graças a Deus por isso, mas quantas vezes nós, como o povo de Deus, não partilhamos nada sobre a esperança que nós temos? Quantas vezes eu não partilho a esperança que eu tenho em Cristo Jesus? São estas boas novas que vão transformar a vida, a alma, a eternidade de cada um que recebe. Mas como é que eu e como é que nós estamos a partilhar ou não? Há muitos anos atrás, uma missionária solteira na Ásia, ela não foi aceita por várias agências missionárias, não correu bem, mas ela decidiu, ela tomou esta posição: olha, é Deus que está a me chamar, então também Deus vai me ajudar, vai me fortalecer, vai me providenciar. Então ela foi, sozinha, sem apoio, com algumas moedinhas na sua carteira, no seu bolso, mas quase com nada. E ela ficou lá durante décadas. E o trabalho que ela fez e realizou pelo poder de Deus foi mesmo extraordinário. E ela disse, chegando quase ao fim da sua vida, ela disse algo deste género: não tenho a certeza, porque ela ainda era solteira, não tenho a certeza porque Deus me escolheu para realizar este trabalho. Mas eu penso que Ele já tinha escolhido um homem, mas o homem disse que ele não estava disponível. E Ele olhou para mim
e disse, ela está disponível. Então vou chamar ela. Então isso é a vida dela, a experiência dela, mas tem aqui uma verdade que é importante e impactante. Será que Deus está a nos chamar para conhecer pessoas, para nos envolver na missão de Deus de alguma forma concreta, específica, e nós, como igreja, o povo de Deus, não estamos disponíveis? Que Deus nos ajude, o seu povo. Irmãos, eu não quero falhar na missão de Deus. Não quero falhar. Eu não quero falhar a fazer a minha parte para conduzir pessoas para Jesus Cristo. Deus não quer que a sua igreja falhe nesta missão. E acredito que entre nós, e eu estou a olhar para alguns de vocês a pensar nos meus avós, a pensar em gente tal e qual como vocês, que na minha terra estava a orar, estava a contribuir. Eles nunca vão sair do seu lugar, nunca vão conhecer nenhum de vocês, mas eles estão a fazer parte da missão de Deus. Por quê? Porque eles sabem, é a minha disponibilidade perante o Senhor e Deus vai me usar. Eu acredito que entre nós não queremos falhar nesta missão do nosso Senhor. Então já foi falado, oramos, envolvemos-nos, criamos relacionamentos, falamos com pessoas. Não é somente daqui temos que atravessar 3, 4, 5 fronteiras. Não é nada disso. Sim, claro, envolvemos-nos em outras culturas em toda a parte, mas aqui à nossa porta nós temos gente. Vamos aproveitar o número que eu já citei, 29 mil pessoas. Por aqui, 29 mil. Se eles fossem para a eternidade hoje, eles fossem para o inferno. Que Jesus ajude a sua igreja e fortalece a sua igreja e levanta a sua igreja para fazer parte desta missão do nosso Senhor. Isto é a nossa parte. Queremos abençoar e encorajar uns aos outros. Por isso estamos aqui reunidos. Por isso estamos a assistir online. Porque queremos ser fortalecidos para depois sairmos deste lugar, sairmos da nossa porta e contactar alguém, ou criar um relacionamento com alguém, falar com alguém. Porque Jesus Cristo é a única resposta a este mundo, é a única a esperança que nós temos. Ele é a nossa salvação. Amém? Amém. Queremos nos envolver na missão de Deus? Amém. Podemos orar. Qual é a prática? Oramos de pé, oramos sentados? Podemos ficar de pé, vocês já ficaram sentados já há algum tempo? Se não puder ficar de pé, está bom. Se preferir ficarem sentados também, pode ser. Podemos orar juntos. Que o Senhor possa nos ajudar nesta missão dele, com os muitos que estão à nossa volta, envolvendo a minha pessoa. Aleluia, 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 Senhor. Irmão, olha para o Senhor nesta tarde, olha para o Senhor. Aleluia. Direciona o seu coração ao Senhor. O Espírito Santo quer destacar, quer falar, quer confirmar. Até neste momento, o Espírito Santo pode colocar uma cara, um nome, um lugar na sua mente, no seu coração. E é este lugar ou é esta pessoa que logo tem que se envolver, porque é esta pessoa que precisa de Jesus Cristo que nós conhecemos. Aleluia. Senhor, nesta tarde, nós estamos aqui agradecidos. Tal como já dissemos e citamos, nós somos um povo abençoado, e como um povo abençoado, salvo, redimido, tirado das trevas para a luz, Senhor, nós temos que só agradecer e dizer muito obrigado, Senhor. Obrigado pela Tua graça, pela Tua paz, pela Tua presença em nós. Obrigado pelo Teu unção, a presença do Teu Espírito em nós. Aleluia, Senhor, estamos agradecidos. Mas também ao mesmo tempo temos que dizer, Senhor, que nós nem sempre, até o dia de hoje, tem feito o nosso melhor. Nós temos feito parte de quem que não tem cumprido a sua parte na Tua missão. A Tua missão para salvar, a Tua missão para redimir, a qual nós fazemos parte. Então que esta igreja, a igreja Tua em onde mira e nesta zona toda, possa ser uma igreja acordada, mais uma vez com esta consciência que há pessoas à nossa
nossa volta, bem perto ou bem longe de nós, que precisam da nossa intervenção, que precisam um toque da nossa mão, das nossas orações, que precisam daquela moedinha, que precisam alguma coisa, porque esta vai ajudar tal pessoa a ser conduzida para chegar aos pés de Jesus Cristo e ao trono desta graça, Senhor. Pedimos, Senhor, clamamos a Ti por a salvação aqui nesta zona, que haja salvação entre o povo desta aldeia, o povo da Aldemira, o povo destas zonas aqui à nossa volta. Senhor, que haja salvação. Envia e move, Senhor, através de nós, em poder, falando, orando, tocando, Senhor. Aleluia. Oramos pelos nossos missionários que estão aqui longe de nós, que estão a servir também. Levantamos a nossa voz, clamamos a Ti pela sua saúde, pela sua força, pelo seu ânimo, pela sua unção, Senhor. Unge cada um delas, homem, mulher, filho, filha, neste dia, nesta tarde, para que eles possam transmitir a Tua mensagem, a Tua palavra às pessoas necessitadas à volta delas, Senhor. Clamamos a favor daqueles povos. Aleluia, aleluia, Senhor. Nós não queremos falhar, mas nós queremos fazer a nossa parte. Ajuda-nos, ajuda-me a mim, ajuda cada um dos Teus filhos e os meus irmãos. Ajuda esta igreja em toda esta zona deste Portugal, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. Que sai daqui relatórios daquilo que aconteceu, daquilo que Deus fez ao longo desta semana, as semanas a seguir, Senhor. Aleluia, porque Tu queres fazer aquilo que fazes em África, aquilo que fazes na Ásia, também queres fazer aqui no nosso meio. Que a Tua igreja faça a sua parte, Senhor. Aleluia. Oh, aleluia, aleluia. Senhor, abençoa o Teu povo. Abençoa o pastor e a sua família. Abençoa os líderes desta igreja. Abençoa cada um que faça parte deste grupo Teu, deste povo Teu aqui neste lugar. Unge cada um, Senhor, para ser sua testemunha neste lugar. Senhor, nós Te amamos. Comprometemos-nos a esta missão. Senhor, nós Te amamos, Te agradecemos e Te louvamos. Aleluia, aleluia. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém e amém e amém. Amém. Que Deus nos ajuda e Ele vai nos ajudar. Que esta semana cada um de nós possamos tomar um passo no sentido de alguém que precisa conhecer Jesus e vamos ver o que Deus faz. Amém. Amém. Heme aquí, Señor, envíame. Si Te puedo servir, aquí estoy. En Tus manos, Señor, como el barro soy, para que me hagas en Tu imagen. Tómame y yo lo haré, Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones Te serviré y yo lo haré, Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones Te serviré. Si mi vida Te sirve, la entrego a Ti. Hoy la rindo a Tus pies, Señor Jesús. Te entrego mi ser y mi corazón. No hay sentido en vivir si no es para Ti. Y yo lo haré, Te obedeceré. Sin reservas ni condiciones Te serviré y yo lo haré, Te obedeceré, Jesús.
serviré y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré y yo lo haré, oh, te obedeceré, Jesús. Sin reservas ni condiciones te serviré. Oh, yo te serviré, Jesús. Vengo ante tu presencia así como estoy. Renueva mi corazón, renueva mi mente hoy. Me rindo por completo ante ti. Mi anhelo es servirte para siempre. Mi anhelo es servirte para siempre. Necesito, Señor, de tu redención, de tu gran amor. Solo tú lo puedes hacer en mí. Necesito, Señor, tu gran amor, tu gracia sobre mí. En mis fuerzas, Señor, no lo puedo hacer. Mi anhelo es servirte, mi anhelo es seguirte. Hasta el fin del mundo, Señor, yo lo haré. Toma mi corazón así como está y renuévalo. No quiero ser el mismo, Jesús. Purifícame y límpiame, Jesús. Tu obra quiero yo hacer. Oh sí, Jesús, yo lo haré. Sin reservas ni condiciones te seguiré y yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas, sin reservas ni condiciones te serviré. Sin reservas ni condiciones te serviré, Señor. Sin reservas ni condiciones te serviré. Yo lo haré, te obedeceré. Sin reservas ni